Semana passada nós voltamos à nossa série de mensagens, a nossa exposição na carta de Pedro, a primeira epístola de Pedro. E então começamos a falar sobre o comportamento adequado de uma esposa. Então eu prometi que hoje daria continuidade, trazendo agora instruções relativas ao comportamento adequado de um marido. Mas vou ficar devendo para o próximo domingo, se o Senhor permitir. Isso porque durante esta semana Deus colocou uma mensagem no meu coração e eu quero trazê-la hoje à noite, aproveitando o ensejo tanto da celebração da ceia que fizemos aqui, quanto das eleições que estão terminando hoje, pelo menos no nosso município, não tem segundo turno aqui. Graças a Deus por isso. Então hoje à noite eu vou trazer uma mensagem um tanto diferente. Então eu peço a sua concentração. Eu vou estar falando sobre bastidores de uma eleição, um romance da história de Jesus. Eu peço que você preste atenção à medida que eu for falando, narrando este romance. Eu vou apontando para os versículos bíblicos destacados, de onde eu tirei a inferência da narrativa. E vocês podem ouvir a mensagem e então acompanhar os versículos por meio da projeção. Eu não lerei os versículos, vocês vão ter que fazer isto, ouvir e então com os olhos atentarem para o que está escrito aqui por meio da projeção. Nós vamos considerar alguns momentos durante a campanha de um candidato justo e íntegro, observando algumas de suas propostas, bem como a reação dos seus eleitores. E o candidato que nós vamos considerar vem de uma família humilde. O seu pai era carpinteiro, ele foi o primeiro de muitos outros filhos. Antes de lançar campanha, ou a campanha propriamente dita, ele passou por uma terrível dificuldade. Ele foi tentado, tendo em vista abandonar a campanha pelo presidente de um partido totalmente corrupto, que tentou suborná-lo, oferecendo-lhe favorecimento no seu governo, e também cargos de alta confiança no seu atual regime de governo. Para vocês terem uma ideia, foi oferecido o governo de todos os reinos do mundo, mas ele rejeitou. Este homem foi tentado, e vendo que não podia o convencer, aquele corrupto o deixou, como prova claramente o registro dos autos processuais, segundo está escrito. E depois disso, através de suas propostas de governo, este candidato reuniu diversos correligionários, dentre os quais ele escolheu 12, para então conhecerem as suas propostas e difundi-las posteriormente. Juntamente com aqueles cabos eleitorais, o candidato percorreu toda a região onde estava, divulgando o seu projeto de governo. E à medida que percorria as cidades e povoados, divulgando suas propostas, ele dava considerável atenção às pessoas, curando todos aqueles que estavam enfermos. A sua fama se espalhava rapidamente, de modo que ele mal podia entrar nas cidades, pois todos queriam estar próximos a ele. Pessoas de todos os lugares afluíam para vê-lo, afluíam para ouvi-lo. Muitos curiosos estavam querendo saber quem era aquele de quem tanto se ouvia falar, que ajudava os necessitados e fazia promessa de um governo sem precedentes. Outros queriam ouvi-lo para receber talvez algum benefício de sua parte. E então, ao observar as multidões ao seu redor, ele as enxergava com um olhar de compaixão. Contemplava a aflição em suas vidas e as via cansadas e sobrecarregadas. Ele mesmo designou aquelas pessoas como sendo ovelhas que não têm pastor. Ovelhas a vagar por um deserto escaldante, aflitas, exaustas, desprotegidas, famintas e sedentas, resultado do governo que estavam submetidas. Para esses, ele discursava: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Depositem confiança em mim, pois eu sou bondoso e humilde de coração. Em mim vocês encontrarão descanso.
diferente do atual governo a que eles estavam sujeitos. Este candidato dizia: os deveres que eu exijo de vocês são simples. A carga que eu ponho sobre vocês é leve. Certa ocasião, o candidato em questão retirou-se para um lugar em que ele pudesse estar sozinho, mas ele não conseguiu, posto que as multidões o seguiram, e ele então passou a dar-lhes atenção. Durante todo aquele dia, as multidões permaneceram como que extasiadas diante dos ensinos que recebiam do projeto de governo que aquele candidato tinha. A presença das multidões naquele lugar deserto causou certa preocupação aos seus cabos eleitorais. O que aquela grande multidão haveria de comer? Eram muitas pessoas, e muitas dessas pessoas estavam ali com toda a sua família. Como alimentar-se? A sugestão então dos cabos eleitorais é que o candidato despedisse aquelas pessoas, do contrário, elas haveriam de permanecer ali apesar da fome. Isso porque a fome, pelo discurso daquele candidato, sobrepujava até mesmo a sua fome física. O candidato, entretanto, não quis despedi-la. Disse antes aos seus cabos eleitorais para alimentarem toda aquela multidão. Qual espanto tiveram, pois, aqueles cabos eleitorais? De onde eles tirariam tanta comida assim? Eles então disseram àquele candidato: candidato, a única comida que nós temos aqui limita-se a 5 pães e 2 peixes. Como haveremos de alimentar toda essa multidão somente com esses elementos? O candidato então pediu aqueles pães e aqueles peixes, e tomando-os em suas mãos, agradecendo a Deus, algo maravilhoso aconteceu. Os pães e os peixes foram multiplicados, de modo que toda a multidão ali presente pôde ser alimentada, e nós estamos falando de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Assim, depois de todos alimentados, o candidato ordenou que se recolhesse aquilo que sobrou. E os seus cabos eleitorais se espantaram ao observar que conseguiram juntar 12 cestos de pedaços de pão que sobrara daquela multiplicação. Aquela grande multidão estava então maravilhada com a providência daquele candidato, e agora eles queriam declará-lo como eleito. Vamos declarar este homem como eleito, porque isso que ele fez, ninguém mais conseguiria fazer. Eles já não tinham nenhuma dúvida, esse que estavam contemplando seria aquele que haveria de governá-los. Mas o candidato manteve os seus pés no chão. Ele manteve-se tranquilo, sabendo do seu propósito, sabia que ainda não era a hora de ser declarado eleito. Ele então decidiu afastar-se um pouco, se retirando para um lugar em que ele novamente estivesse a sós para falar com Deus. É interessante destacar que mesmo no exercício da sua campanha, com uma agenda cheia, e milhares de pessoas à sua volta, querendo dele algum benefício, milhares de pessoas à sua volta, apresentando as suas necessidades, este candidato jamais negligenciou o seu tempo a sós com Deus. Antes, costumeiramente, retirava-se do meio da multidão, afastando-se até mesmo dos seus próprios cabos eleitorais, para ficar a sós com o Senhor. Em outras ocasiões, ele os levou para o seu lugar de oração e os ensinou, requereu da parte deles esta consagração em oração na presença de Deus. De outra feita, aquelas multidões que o cercavam estavam presentes, mas não sabiam que Jesus precisava também de descanso. Jesus os despede, mas eles não querem afastar-se do Senhor. Aquela multidão permanece presente, e eles que haviam contemplado todo aquele feito, aquele milagre da multiplicação dos pães e peixes, estavam à procura constantemente deste candidato. Não o encontraram em certa ocasião. Então, quando se encontraram com ele, disseram: onde tu estavas? Pois todos nós estávamos à sua procura. Onde você estava? O candidato então percebeu que eles estavam ali, não para apreciar o seu discurso, mas sim para encher a barriga com o pão e o peixe que ele havia multiplicado. Aquelas pessoas estavam interessadas tão somente
em que este candidato providenciasse para eles pão, de modo que eles não mais precisassem trabalhar. Essa multidão gostou da chamada boca livre e eles queriam viver assim. Se aproximaram do candidato tão somente para se aproveitar do que ele poderia oferecer em termos de alimentá-los, não pelas propostas de governo que ele fazia, mas em beneficiar-se do alimento que ele estava distribuindo, e queriam fazer disso uma regra. O candidato então os repreendeu, dizendo que não era essa a sua proposta de governo. Alertou-os quanto ao aspecto passageiro daquele pão que eles haviam se alimentado, dizendo que deviam trabalhar antes, não pela comida que acaba, não pela comida que passa rápido, antes por aquela que permanece, não pelo aspecto interesseiro que o regia, ou que regia aquela multidão. Outro elemento que se destaca nesse candidato era a sua expressão verbal, a forma como ele se dirigia às pessoas. O seu discurso não era como o dos demais políticos. Antes, ele falava como quem tem autoridade, de modo a convencer os seus ouvintes e impressionar até mesmo aqueles que eram os seus opositores, que eles estavam questionando, dizendo: como este sabe letras sem haver estudado? Por diversas vezes, tentaram fazê-lo cair em contradição no conteúdo do seu discurso, mas ele os fez calar através de respostas sábias, o que provocava por sua vez ódio no coração dos seus opositores. A ousadia por parte dele em denunciar aquele sistema corrupto imposto pelo governo atual era destaque no seu discurso. A sua denúncia era que esse governo fazia falsas promessas, propunha liberdade quando na verdade era um regime de escravidão, propunha vida quando na verdade oferecia a morte. Em suma, aquele que tentava se manter no poder tinha um triplo propósito por trás de seu governo: matar, roubar e destruir. Quanto ao candidato que estamos considerando, pelo contrário, sua proposta era de verdadeira vida, uma vida em abundância, ou seja, uma vida plena, uma vida completa. Seus opositores questionavam sua prática de sentar com aqueles que eram considerados os mais desprezíveis dos homens, como este, com a estirpe que possui, pode assentar-se com estas pessoas. Para eles, não era digno que um candidato sentasse junto àqueles que eram considerados perdidos, sem perspectiva de mudança. Ele, entretanto, contrariando a ideia comum daquele governo atual, afirmou que esses considerados indignos eram os que realmente ele veio chamar para fazerem parte de seu projeto de governo, e não aqueles que se consideravam melhores, de modo a não se encaixarem no seu estilo de governo. Certa feita, o candidato em questão, enquanto instruía os seus cabos eleitorais, os surpreendeu com o seguinte discurso: estamos indo para a cidade onde a eleição será decidida. Ali eu morrerei, mas eu ressuscitarei depois de 3 dias. Isso impactou sobremaneira os seus cabos eleitorais. Um deles, chamado Pedro, não deu crédito à sua mensagem. Em sua mente, a campanha estava muito bem, não corria nenhum risco de perda. As multidões estavam com ele e nada podia tirar dele a vitória. Ao chegar às portas da cidade em questão, aquele lugar onde a eleição culminaria, as multidões estendiam suas próprias vestes pelo caminho para que o candidato desfilasse em veículo aberto. Muitos tomavam os seus ramos de árvore, e os espalhavam pelo chão para que o candidato pudesse passar, ao passo que gritavam, clamando: salve o rei nas maiores alturas. Enquanto percorria as ruas daquela cidade, muitos perguntavam: quem é esse? E as multidões estavam a gritar: este é o rei que nos governará. Aquela seria a semana decisiva da eleição. Representantes do povo junto ao governo atual encontraram um candidato ensinando em um espaço que consideravam ser somente para o discurso deles
E Jesus não poderia fazer isso, ou este candidato não poderia fazer isso naquele lugar. Era o templo. Eles então o questionaram: de onde vem a autoridade para que você ensine neste lugar? Antes disso, em outra ocasião, o candidato já havia expulsado diversas pessoas dali por estarem usando aquele lugar que era para instrução e respeito, como centro de comércio, descaracterizando aquele ambiente. Ao questionamento levantado sobre de onde vinha a autoridade para ele ensinar ali, ele respondeu aos seus representantes, ou aos representantes do atual governo, que sua autoridade vinha de Deus e que eles estavam ferindo a Constituição estabelecida na forma como estavam administrando aquele lugar e ensinando ao povo. O candidato se dirigiu aos seus cabos eleitorais e às multidões, denunciando o sistema em que eles viviam, denunciando a forma como aqueles governantes estavam administrando. E a marca do seu governo era de grande hipocrisia. Este candidato denuncia que aqueles governantes impunham sobre as pessoas fardos pesadíssimos, mas eles mesmos não movimentavam um dedo sequer para ajudar. Antes, eles fechavam a porta do governo legítimo ao povo, de modo que nem se submetiam a esse governo, nem ainda deixavam que outros se submetessem. Eles eram líderes cegos, que estavam conduzindo outros cegos, e o resultado seria que ambos haveriam de cair em um barranco. Em suma, aqueles líderes foram comparados como túmulos, cuja pintura branca por fora esconde a podridão que há por dentro. Ao se retirar daquele espaço, aquele lugar que os representantes do povo afirmavam ser somente para eles discursarem, os seus cabos eleitorais, orgulhosos e admirados daquele grande e belo prédio, mostravam-lhe a maravilha daquela grande construção, dizendo: vede, ó candidato, que bela construção. Mas foram surpreendidos pela resposta do candidato ao dizer que aquele lugar seria destruído e não ficaria ali pedra sobre pedra. Chegaria um dia em que aquele prédio, que era sobremodo significativo para este povo, seria totalmente destruído. O povo seria disperso, ou seja, espalhado, deixando aquela terra tão amada, ficando aquela cidade vazia, e muitos outros terríveis sinais ainda haveria de acontecer. Pelo que os seus cabos eleitorais logo quiseram saber qual seria o período em que tudo isso ocorreria. E o candidato passou a apontar alguns sinais para que eles não fossem enganados acerca do que ainda haveria de vir. Disse que muitos viriam em seu nome, e em seu nome fariam muitos sinais, e estariam dizendo que eram ele próprio, mas estes deviam ter cuidado para não serem enganados. Ele acrescentou que haveriam de ouvir falar de guerras e rumores de guerras, mas não deveriam se assustar, pois era necessário que isso tudo acontecesse, mas ainda não seria o fim. Haveria de levantar-se nação contra nação, reino contra reino, aconteceria terremotos em diversos lugares, e a fome abateria a muitos, mas todas essas coisas eram apenas o princípio das dores. O candidato então acrescentou que seus cabos eleitorais deveriam estar de sobreaviso, pois seriam perseguidos. Eles seriam entregues a tribunais, açoitados, haveriam de comparecer na presença de governadores para darem testemunho por causa dele. Eles haveriam de ser odiados de todos, e certamente os submeteriam a altas penas em decorrência da defesa que faziam do governo deste candidato. Então, depois de transmitir diversos ensinamentos, os representantes do povo se reuniram, decidiram armar uma cilada para prender esse candidato e então matá-lo. Do contrário, ele seria eleito pelo povo, o que certamente seria algo inadmissível, quebrar o governo atual, para estabelecer um governo em outros termos. Assim, um de seus próprios cabos eleitorais, chamado Judas Iscariotes,
ciente do desejo dos representantes do povo de prendê-lo, lhes propôs entregá-lo se estes lhe pagassem certa quantia. Judas era corrupto, ele amava o dinheiro e se vendeu para o outro partido. É interessante destacar que o candidato sabia da traição daquele cabo eleitoral, pelo que na última reunião do partido foi comunicado publicamente que ele o trairia. O candidato acrescentou que todos os demais haveriam de abandoná-lo, e eles o contrariaram, dizendo que jamais fariam tal coisa. Dentre eles, novamente, Pedro. Ele é o mais incisivo na recusa, dizendo que jamais o abandonaria, dizendo que estaria pronto, até mesmo para ser levado à morte, antes de o negá-lo. Ele retirou-se, juntamente com seus cabos eleitorais, para aquele lugar que costumava ficar a sós, em oração. Ele foi para um jardim, um lugar chamado Getsemane. O candidato estava extremamente angustiado. Sua tristeza era profunda. Sua tristeza tinha aspecto de morte diante daquilo que estava por vir. Uma vez ali, ele ordenou que seus cabos eleitorais também orassem e pedissem a Deus para o ajudar naquilo que estava para enfrentar. Enquanto o candidato orava, os cabos eleitorais adormeceram. Apesar de o candidato os advertir, eles não tinham ciência do que estava para acontecer. Por 3 vezes o candidato chamou a atenção destes para que acordassem e permanecessem firmes na vigilância, mas eles não conseguiram ficar acordados. Pelo que na 3ª vez, enquanto ele ainda falava, vieram com Judas soldados da parte do atual governo para o prender e o levaram como um prisioneiro. Um dos seus cabos eleitorais, defendê-lo ou tentando defendê-lo, atacou um daqueles soldados, mas o candidato o impediu de agir assim. Ele não esboçou qualquer reação. Antes se deixou levar, como uma ovelha que é levado para o matadouro e enfrentar a morte. Como ele havia dito, todos os demais cabos eleitorais o abandonaram. O candidato foi então conduzido perante os representantes do povo, que procuravam algum testemunho falso para o acusar e então condená-lo à morte. Muitas testemunhas se propuseram, todavia, nenhuma delas conseguiu manter coerência em seu depoimento. Por fim, apareceram 2 testemunhas afirmando que o candidato teria dito que destruiria aquele lugar, um lugar separado para eles de grande honra na sociedade, e o reconstruiria em 3 dias. Pelo que aquelas pessoas não haviam compreendido a sua linguagem. Um dos líderes do povo perguntou: "Você não vai se defender?" O candidato permaneceu em silêncio. Pelo que o principal representante do povo o indagou: "Acaso você se considera o candidato para representar ou para governar este povo?" O candidato respondeu: "Sim. E desde agora vocês me verão em um lugar exaltado de grande honra." Então, diante de tal resposta, os líderes encontraram acusação suficiente para condená-lo à morte. Começaram então a zombar dele, a humilhá-lo, cuspiram no seu rosto, o esbofetearam, e revoltados com tamanha audácia da parte deste, de haver se declarado como fosse aquele que deveria governar, isto causou séria revolta nesses governantes atuais. O candidato foi então levado diante da autoridade cujos representantes do povo estavam submetidos, chamado Pilatos. Ali foram feitas diversas acusações. Vendo que o candidato não se defendia, aquele governador questiona: "És o rei que acusam? És aquele que haverá de governar e reger este povo? Por que você não se defende?" O candidato permanece em silêncio. O governador percebeu que os representantes do povo estavam acusando-o por inveja, e então ele decidiu soltá-lo, afirmando que não conseguia identificar naquele candidato crime algum que o levasse à condenação à morte.
aproveitou então o ensejo, porque naquele contexto havia a tradição por celebração da Páscoa, de aquele atual governo libertar um dos presos, entregando ao povo. Foram então apresentados ao povo 2 presos, para que estes escolhessem qual deles deveria ser solto. O primeiro, um salteador, ladrão, amotinador e assassino, conhecido daquele contexto. O seu nome era Barrabás. O segundo era alguém que só havia feito o bem, ajudou diversas pessoas, fazia promessas de um governo maravilhoso. Aquele governador indaga o povo dizendo: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, o chamado Cristo? Eis diante do povo a eleição. De um lado, eis as propostas: descanso para aqueles que estão cansados, vida para aqueles que estão em aflição. De outro, revolta, assassinatos, destruição. Na verdade, Barrabás não era o candidato, mas ele representava as propostas daquele partido corrupto que no início da campanha tentou comprar o candidato Jesus. Eis a eleição diante do povo. Durante a votação, os representantes do povo fazem boca de urna, persuadindo o povo para que votassem em Barrabás, não escolhessem a Jesus. Estavam então dizendo: rejeitem este governo proposto e permaneçam com o regime atual em que vocês estão vivendo. Aquele povo então persuadido se deixa levar pela influência dos governantes e passa a clamar: soltem Barrabás. Em outras palavras, estavam clamando: não queremos as propostas deste novo candidato, não queremos que ele governe nossas vidas, preferimos permanecer com os roubos, com a revolta, com a guerra, com os homicídios, com a liberdade que temos para viver como nós queremos. Assim, o governo representado por Barrabás vence aquela eleição. A multidão grita de forma eufórica: crucifica-o, crucifica-o. O candidato foi então entregue para ser morto, quando enfim sua derrota seria sacramentada. No percurso rumo à morte, humilhado, zombaram dele: és rei, eis aqui a tua coroa, colocando sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, açoites e mais açoites. Ele teria que levar a sua própria cruz até o seu lugar de execução. Os ferimentos lhe deixaram fraco, pelo que precisou de ajuda para conduzir a sua cruz. Ele então foi pregado na cruz. Os que passavam meneavam a cabeça, dizendo: não é este o que haveria de nos governar? Onde está então a sua força e o seu poder? Desça daí, vamos, você não tem poder. Algumas horas mais tarde, aquele candidato expirou e morreu. Agora sim, a sua derrota foi decretada. Para os poucos eleitores que sobraram, profunda tristeza. A esperança que tinha se foi, bem como todas as promessas que aquele candidato fizera. Esse era o pensamento deles. Eles não acreditavam que tudo tinha acabado assim. Permaneceram juntos, escondidos, com medo dos representantes do atual governo os perseguirem. Ao amanhecer do terceiro dia da morte daquele candidato, algumas mulheres, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, foram até o túmulo com o intuito de ungir o corpo. Ao chegar lá, elas perceberam que a pedra do túmulo havia sido removida e o corpo de Jesus não estava ali. Elas então entraram em desespero pelo fato de haverem roubado o corpo do seu mestre ou daquele que seria o governante delas. Estavam perplexas. Eis que 2 anjos lhes apareceram e perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Lembrem-se que ele vos disse que haveria de morrer
e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Maria Madalena sai então correndo, o seu coração transbordando de alegria, e ela se dirige até aquele lugar onde encontrou-se com aqueles cabos eleitorais, comunicando-lhes então este fato maravilhoso: o candidato está vivo. À tarde, estando reunidos os discípulos, cabos eleitorais, Jesus aparece a eles e diz: paz seja com vocês. Jesus então lhes abriu o entendimento para que compreendessem tudo quanto estava escrito a seu respeito. Foi então que entenderam que as propostas de Jesus não tinham em vista um governo mundial e presente naquele contexto, com ele sentado em um trono regendo as nações. Pelo menos, não ainda. Esse reino ao qual Jesus se referiu durante toda a sua campanha viria futuramente. Mas aqueles que aceitassem seu projeto de governo poderiam já desfrutar das bênçãos advindas daquele reino, não na sua plenitude, mas que ele já estava presente. Os discípulos poderiam então aguardar a plenitude desse reino, quando Jesus governará. Até lá, eles deveriam anunciar esse reino para que as pessoas se submetessem ao governo de Jesus em seus corações e aguardassem até que esse reino fosse plenamente constituído. A aplicabilidade do projeto de governo proposto por Jesus em sua campanha só seria possível através de sua morte. Contrariando a expectativa dos cabos eleitorais e muitos outros, a vitória daquela eleição estava na morte do candidato. Sua morte foi o preço do resgate, para que aqueles que se rendem à sua proposta de governo se tornem cidadãos do seu reino. Só desfrutarão desta cidadania, só farão parte deste reino que Jesus governará aqueles que passarem pelo processo estabelecido por ele desde o início de sua campanha, quando começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É essa a mensagem que deveria ser anunciada por aquele povo. É essa a mensagem que nós estamos anunciando hoje à noite. Arrependa-se dos seus pecados. Foi a mensagem que este candidato Jesus começou a ensinar e disse aos seus discípulos que eles deveriam dar continuidade na divulgação desta mensagem. Arrependei-vos. Ele ressuscita e diz que pregue arrependimento para remissão, isto é, perdão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. O que nós estamos fazendo ao pregar o Evangelho é anunciar a necessidade que o pecador tem de se arrepender dos seus pecados, para que se submeta às propostas de governo do Senhor Jesus e seja um cidadão do seu reino. Qual governo você apoia? O daquele partido corrupto que oferece vida, mas uma vida que se constitui em morte, que oferece liberdade, mas por sua vez se constitui escravidão? Ou o reino de Jesus, um reino de verdade, um reino de paz, um reino de vida? Para quem vai o seu voto essa noite? É pena, mas as pessoas continuam votando em Barrabás e rejeitando Jesus. E o fazem quando decidem permanecer sob jurisdição do atual governo deste mundo. E as Escrituras afirmam que o mundo jaz no maligno. As Escrituras afirmam que Satanás é o Deus deste século. E através desse sistema, chamado na Bíblia de mundo, seu alvo é afastar os que estão na presença do Senhor e manter distantes os que ainda não se achegaram ao Senhor, para que não se arrependam dos seus pecados
e permaneçam sob jurisdição deste governo que contraria e contrasta em muito com o que é governo estabelecido por Deus através de Cristo Jesus. Nós que servimos ao Senhor, temos o privilégio de já sermos cidadãos do reino que Jesus estabeleceu. Porque Ele disse: o reino já está no meio de vós. Não ainda na sua plenitude, mas chegará um dia em que Jesus, sentado no seu trono em Jerusalém, Ele governará as nações com cetro de ferro. O seu governo é sempre eterno, Ele permanece para sempre, Ele é eterno, é um governo de justiça, é um governo de paz, e habitarão estes, todos quantos se renderem a Cristo Jesus, como Senhor e Salvador de suas vidas. Barrabás ou Jesus? Para quem vai o seu voto? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos conhecido as suas propostas de governo e nos submetido ao Senhor, de modo que já desfrutamos e aguardamos a plenitude do teu reino. Senhor, venha a nós o teu reino, Senhor, quando não mais teremos injustiça, um reino antes, cuja marca será a justiça plena, porque o Senhor é que governará. O Senhor já governa os nossos corações. Há tantos, ó Senhor, que ainda não se renderam à jurisdição do governo do Senhor, por meio de Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, para sermos instrumentos sobre a vida daqueles que ainda não conhecem as propostas que o Senhor estabeleceu na sua palavra, de modo que se rendam a Ti e desfrutem do privilégio de ser um cidadão do reino de Deus, através de Cristo Jesus. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém.